Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Hoje nós vamos aqui falar rapidamente sobre uma vida que recebeu o milagre e a aprovação de Deus. Esse homem, ele foi curado e ele foi aprovado por Deus. Vocês concordam que tem gente que até recebe o milagre, mas não vive uma vida reta diante de Deus? Sim ou não? São duas coisas diferentes. Deus, em misericórdia e graça, soberanamente abençoa as pessoas. E algumas delas, despertadas pelo seu Espírito, passam a segui-lo e a obedecê-lo. Nós estamos aqui porque fomos chamados por Deus. E mesmo estes que foram despertados do sono da morte para seguir a Cristo, precisam do auxílio do Espírito para manterem uma vida aprovada por Deus. Porque habitamos num corpo corruptível que tende para o mal. E por isso nós precisamos nos manter na dependência total e incondicional do Senhor. E, principalmente, vislumbrar o processo da vida cristã. Ver a vida cristã como uma caminhada, como um processo, e não como alguns eventos. Quando você já tem essa expectativa de que a vida com Deus é para sempre, então você, em humildade, derrama o seu coração diariamente, para que de fato você não só possa viver milagres, mas que a sua vida agrade ao Senhor. E que esses milagres sejam um incentivo apenas, não o maior deles. O maior incentivo para vivermos uma vida reta não é o que Deus vai nos dar, é aquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Mateus 8, de 1 a 4, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Irmãos, como é maravilhoso quando Deus olha para nós diante de um pedido, Ele diz: eu quero que isso aconteça. É bom demais, né? Coisa linda. Quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Pai, que o Teu Espírito continue a ministrar aos nossos corações. Agora, quando a Tua palavra será mais uma vez proclamada nesse púlpito, declaramos a nossa dependência total do Senhor. Dizemos que a Tua graça nos basta, o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Oramos no nome de Cristo. Amém, amém e amém. Nós estamos diante de uma história inspiradora. Jesus acabara de descer do monte, no qual havia proferido nada mais, nada menos do que o Sermão da Montanha. O discurso inaugural do seu ministério terreno. O resumo daquilo que seria por ele ensinado e ministrado ao longo dos dias em que ali estaria com seus discípulos, e aqui esteve, melhor dizendo. Ele acabou de descer, de viver essa experiência, então se aproximou dele um leproso. Foi o primeiro contato, segundo o evangelista Mateus, que Jesus teve após descer do monte. Não foi com as autoridades dessa terra, não foi com pessoas muito proeminentes e importantes, foi com um leproso. Foi com uma pessoa que tinha sérias barreiras
pessoais e sociais para vencer. E esse homem, então, por um trabalhar do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, apesar da sua necessidade gigante, ele chega com uma motivação que era até maior do que a sua própria cura. E nós vamos entender isso pelo contexto dessa palavra. Então, irmãos, uma vida que recebe milagres de Deus e que também tem a aprovação de Deus, é uma vida que se posiciona. Diga comigo, posicionamento. Posicionamento é diferente de posição. Você pode ter a posição de marido e não estar posicionado como tal. Você pode ter um título pastoral, um título de liderança religiosa ou empresarial, mas não estar posicionado como tal. Posição e posicionamento não são a mesma coisa. O que garante a posição é o posicionamento. Você pode ter o título de mãe, a posição de mãe, mas não ter posicionamento de mãe. Nós que estamos aqui no altar, podemos ter posição de adoradores sem posicionamento de adoração. Vai ano, vem ano, a gente sabe bem o que faz, sabe bem o que fala, sabe bem o que toca. Se nós não vigiarmos, nós acabamos levando a vida religiosa e cristã só na posição, sem o posicionamento. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Posicionamento é muito mais que um pedido, porque pedir é fácil, irmão. Eu brinquei sábado no Alvorada no altar. Falar até papagaio fala. Se você ensinar, ele vai pedir. E pedir com uma insistência muito maior que a sua, inclusive. O que Deus requer de nós é mais que pedir. Pedir não é pecado, mas ficar só no pedido, não. Igreja não é um lugar de pedintes, igreja é um lugar de adoradores. Esse homem, ele assume um posicionamento. Ele não vai apenas para pedir, ele na verdade fez aqui um movimento de aproximação, de busca não só por um milagre, mas por uma intimidade, para aproveitar talvez a única oportunidade que ele teria de estar diante de Jesus. No seu posicionamento, ele rompeu com barreiras, ele superou os próprios limites, ele fez uma banana para a opinião pública, e você sabe que o leproso era o cara mais segregado da sociedade. Ele não tinha casa, tinha que estar distante da família, ele não podia andar em espaços sociais. Ah, mas pelo menos na igreja ele podia ir, né, pastor? Não, nem na igreja, nem no templo o leproso podia ir. Quando um homem, ele vive para pedir, ou ele fica vivendo muito baseado numa posição que ele já teve, esse homem ele entra num estado de falência moral, emocional e espiritual. Isso acontece com as mulheres também. Agora, quando nós nos posicionamos, irmão, não tem inferno que resista um homem que está posicionado diante de Deus. Não tem inferno que resista uma mulher que está verdadeiramente posicionada. Ela não só está numa posição, ela tem posicionamento, ela tem postura. E isso, meu amado irmão, é poderoso para a nossa vida. Este homem, ele rompe com todas essas cadeias, ele supera toda uma série de dificuldades. Por quê? Por conta de posicionamento. E posicionamento exige movimento. Diga comigo, posicionamento exige movimento.
Pode ser um movimento de arrependimento, pode ser um movimento de renúncia, pode ser um movimento de oração, pode ser um movimento de humildade, mas necessariamente para você se posicionar, você tem que sair do estado emocional e espiritual onde você está. E tem casos que para uma pessoa se posicionar, ela tem que mudar até de espaço físico mesmo. Pode acontecer. Então, esse homem, ele se posiciona diante da vontade de Deus com uma humildade. E veja, o posicionamento dele não o permite se render à própria enfermidade que ele tem. Por isso ele não está só pedindo, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Um homem que a Bíblia não fala nada acerca da sua vida religiosa, mas um homem que sabia diante de quem ele estava. E esse homem, ele então declara a vontade livre e soberana de Deus, e ele sabe que Deus não muda a vontade dele para suprir a nossa necessidade, ou para, de alguma forma, resolver as nossas urgências. A pessoa que está posicionada, ela não vive em função da sua dor, ela não vive em função de um trauma. A pessoa posicionada diante de Deus, ela não vive em função de uma injustiça, eu disse aqui domingo. A pessoa posicionada não idolatra a sua neurose. A pessoa que está posicionada, ela quer saber qual é a vontade de Deus para a vida dela. Desculpe dizer, meu irmão, mas tem gente que para a vida por conta de uma dor de barriga. Eu sei que tem dor de barriga que é terrível, né? Aí para mesmo, né, Vanderlei? Não tem jeito. Nem que for pelo menos um dia, né? Algumas horas. Qualquer dorzinha de cabeça, qualquer situação, qualquer limitação, pela menor que seja, já leva a pessoa a um estado de decepção, já compromete o processo, compromete oração, compromete compromissos financeiros com a igreja, compromete ministério. Às vezes eu fico até pensando, será que tem gente que ora para ficar doente, para poder fazer menos coisas para Deus? Será que tem gente que ora para ficar doente, para pegar uns atestados? Cuidado. O que está parando a tua vida? Eu não quero aqui tripudiar sobre a sua dor, porque eu sei que em condições muito extremas e radicais, as pessoas, elas ficam limitadas de quase tudo. Tem enfermidades que paralisam a pessoa quase que por completo. Sim ou não? Sim. Mas nós estamos falando de exceções. E mesmo nesses casos, haverá um escape, haverá uma forma da graça de Deus se revelar a essa pessoa, de orar em pensamento, de declarar, de louvar. Pode não conseguir dobrar os joelhos, mas levanta as mãos. Pode não conseguir fazer nenhum dos dois, mas curva o coração. Essa é uma noite para nós pensarmos, nós estamos numa posição confortável ou numa posição de vítimas, ou nós estamos num posicionamento diante de Deus? Esse homem, ele não só viveu milagres, mas saiu aprovado, abençoado por Deus, porque ele se posicionou, não diante das suas necessidades. O que toca a tua agenda? Qual que é o teu conteúdo de oração? São as suas necessidades ou são as prioridades de Deus? Um pedinte vive em torno das necessidades. Alguém que está posicionado vive em torno das prioridades de Deus. É totalmente diferente. Segundo lugar, essa pessoa, esse homem, curado, aprovado por Deus, além de se posicionar, ele adora, ele assume
um lugar de adoração, ele encontra no meio da sua dor, no meio da segregação social, ele encontra um lugar de adoração. Um homem acostumado a estar excluído de tudo e de todos, ele consegue romper com essas barreiras, ele encontra uma brecha, ele se aproxima diante de Jesus, e o verso de número 2 diz que ele se aproximou e adorou. O termo grego aqui é proskunen, ele se prostra, ele se ajoelha. E esse mesmo verbo é usado para remeter à ideia do beijo. É fato que nós precisamos hoje escolher, né? Se vamos beijar o chão, numa humilhação, num vitimismo, ou se nós vamos beijar o Senhor através da nossa adoração, através de um toque de afeto, de uma declaração que bendiz o seu nome. Você precisa escolher o que e quem você vai beijar. Quando nós adoramos a Deus, nós beijamos a Deus. Um beijo afetuoso, um beijo carinhoso, uma demonstração de um amor puro, sincero, genuíno, simples. Esse homem, ele demonstra atitude de adoração não só na sua humildade de se prostrar, mas ele declara algo aqui sobre Jesus. Ele atribui um título a Jesus. Ele olha para Jesus e ele diz: Kyrios, Senhor, Tu és o dono de tudo. É isso que significa esse termo. Tu és o meu dono. O Senhor pode resolver todas as coisas. Eu reconheço que eu estou diante do Salvador, daquele que é meu dono, daquele que tudo pode fazer. Postura de adoração. Eu sei, meu irmão, que para a nossa natureza, né, falível, pecaminosa, nem sempre é fácil adorar, porque a gente condiciona muito esse exercício às circunstâncias positivas. Mas é justamente no deserto que você tem que erguer a sua voz em adoração. É justamente quando as coisas não vão bem que você precisa reforçar para você mesmo que Deus, Ele continua sendo digno, Ele continua sendo bom, Ele continua merecedor da nossa adoração. Já que estamos falando sobre posicionamento, assuma um posicionamento de adoração e rompa nessa noite com uma postura de murmuração, de azedume da alma. Isso faz mal para você. Esses dias eu estava lá em casa e baixou meio que um, não vou dizer que baixou um espírito, né? Porque não está certo isso, né? Mas me baixou um sentimento lá de azedume que eu comecei a reclamar de tudo lá em casa. E aí, eu fui exortado, né? Eu fui exortado. Pai, por que você está assim? Está meio pesado o clima. O que está acontecendo? Tem motivo para isso? A gente tem que pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração, porque eu fiquei pensando, eu tenho 45, vou fazer 46 no final desse ano. Dia 20 de dezembro, escreve aí, pastor. E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tão novo desse jeito, já estou chato, imagine quando eu tiver os 60, 70. Por quê? Porque a tendência é virar um ranzinza ao cubo. Insuportável. Quem que vai ficar com um cara desse? Imagina. Quem é que vai dar conta de uma pessoa assim?
Se com 45 está desse jeito, destilando veneno pelos cantos da boca, reclamando de tudo e de todos. Então eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Primeiro porque eu quero viver para a tua glória, viver feliz, e eu quero que as pessoas que estiverem comigo também tenham leveza, tenham graça. Porque a murmuração, ela traz peso para o ambiente, ela carrega o semblante de tristeza, de uma feiura, que nos faz parecer mais com o inferno do que com o céu. Se tem alguém que poderia murmurar nessa história aqui, é esse caboclo. Ele não tinha nada, o que ele tinha era uma doença terrível. Mas ele chega, ele não idolatra a sua doença, ele declara a vontade livre e soberana de Deus. Se tu quiseres, tu podes purificar-me, como que dizendo, se o Senhor não quiser, tá bom também. E às vezes, meus amados irmãos, nos falta essa postura de adoração. A adoração, ela move o céu, mas entenda que a adoração, ela também faz cair barreiras que estão diante de você. Ela abre portas, sem você pedir. Quando é que um cristão recebe respostas para perguntas que ele não fez? Quando é que um cristão, ele vê soluções na sua vida que sequer ele pediu por elas, quando ele tem posicionamento de adoração? Eu vou deixar em segundo plano a minha vontade, as minhas necessidades, eu vou simplesmente adorar, porque afinal de contas foi para isso que eu fui chamado. Quero terminar essa palavra, porque eu também tenho me policiado. Se eu com 45 começar a pregar 45, 50 minutos, quando eu tiver com 60 anos, está pregando 1h30, 2 horas. Sem filtro, sem desconfiômetro, sem bom senso. Então não quero isso aí. Viu, irmãos? Em nome de Jesus. Então já vamos com mais objetividade. Essa vida que é abençoada, curada e aprovada por Deus, ela respeita o processo. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, você sabe que você está num processo? Se ela ficou na dúvida, você pode afirmar para ela, eu tenho certeza que você está num processo. Diga com mais convicção, eu não tenho dúvida que você está no processo. É por isso que nós temos que olhar com graça e com misericórdia uns para os outros. Vocês estão olhando para um homem falível, pastor, que está no processo. E eu louvo a Deus pelo processo lindo dele na minha vida. Olhar para como eu estava quando eu cheguei aqui há 10 anos, as coisas que Deus tem feito ao longo desse tempo na minha vida, um processo. Eu não sei em qual etapa você está do processo, mas o que eu quero te dizer é que você até pode ter vindo aqui em busca de um milagre. Pastor, eu não quero nada, eu não quero compromisso, eu não quero ministério, eu não quero ser discipulado, eu não quero célula. Você sabe por que eu vim aqui, pastor? Porque sabia que tinha campanha de 7 semanas e eu vim aqui para buscar isso, ponto. Eu vou receber isso aqui, vou agradecer, mas não vou ficar, pastor. Amém, pelo menos você está sendo sincero. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem um processo. Deus não quer te entregar só um presente. Você pode sair daqui com um milagre e sem o processo. Deus vai te chamar de um jeito ou de outro, mas você vai acabar escolhendo o caminho mais difícil. Então não sai do trilho, fica no processo, fica na caminhada. Tem coisas que você não vai entender,
Tem momentos que vai ser difícil você suportar chamado, ministério, porque está doendo, porque está gemendo, mas fica, porque é processo. O meu processo não é mais bonito que o teu, o seu não é mais bonito que o meu. Cada um sabe aonde, não é? O calo aperta, mas é processo. Todos nós estamos num processo. Então tenha paciência com você, tenha paciência com as pessoas. Agora, não use do pretexto do processo para estagnar. Porque o tempo sozinho não vai curar, o tempo sozinho não vai amadurecer. A pergunta é: Deus, o que o Senhor quer fazer comigo nesse processo? Qual que é o processo desse tempo? Eu aceito, eu me rendo. Quando nós lemos no livro de Levítico o processo para a confirmação da cura de um leproso, nós entendemos que era algo demorado. A pessoa tinha recebido a cura, vinha até o sacerdote, apresentava um sacrifício mínimo, 2 aves, 2 rolinhas. Depois dali mais uns dias, vinha com outro sacrifício, um outro animal. Dali mais alguns dias, vinha com mais um sacrifício, até que ao final do processo, diga comigo, ao final do processo, uma autoridade de Deus olhasse para ela e dissesse assim: vai, você está curado, você está liberado, você está liberada para prosperar, você está liberada para fluir, você está liberada para refazer tua vida. Vai, vai, porque você passou pelo processo. Nosso problema é que a gente quer ouvir essa voz no primeiro passo. O processo nem começou, você já está querendo o carimbo da confirmação de Deus. Ou você exige isso das pessoas. É o marido que exige uma antecipação do perdão da mulher, é a mulher que exige alguma coisa do marido e não entende um processo. E aí, quando a gente coloca a mão no processo de Deus, a gente de alguma forma atrapalha, a gente atrasa. Então, esse homem, ele foi liberado primeiro para viver o próprio processo da vida dele. Ele já estava curado fisicamente, mas é possível que aquele processo de ir mostrar-se ao sacerdote, cumprir aquele tempo, pastor Ronaldo, ia tratar questões além da lepra. Talvez aquele homem estava leproso na alma também, e precisava de cura, por isso o processo. Por isso Jesus não falou para ele: ó, você está curado, não precisa ver sacerdote, coisa nenhuma não. Eu sou o sumo sacerdote, eu sou maior que todos, você não precisa disso não. Pega esse caminho paralelo aqui, você já está curado, você já está na bênção, você recebeu o milagre. E olha, meu amado, que tem de gente só com milagre, pregando, sem passar pelo processo, tem gente até batizando. Tem milagre, mas não tem processo. Tem milagre, mas não tem maturidade. Tem milagre, mas não tem intimidade. O que é isso? Meu irmão, Deus não negocia o processo. Guarda essa palavra na tua vida. Pode ser dolorido, Deus pode ter colocado uma casca grossa na tua frente, mas você não vai fluir se você não se submeter. É processo. Entenda isso, é processo. Ninguém brinca com Deus, de Deus não se zombra. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem quer burlar o processo, fugir do processo, trocar pessoas sem a direção de Deus, não antecipa, dá passos para trás. Deus, na sua graça e misericórdia, nos alcança. Então, não fique recalcitrando contra os aguilhões. Não fique dando murro em ponta de faca. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: aceita logo o processo, vai.
Aceita logo esse processo. Aceita. Aceita que dói menos. E você vai ver, daqui a pouco, Deus vai usar alguém para dizer para você: ei, acabou, hein? Oh, glória! Acabou o processo. Você está liberado para viver esse sonho. Está aqui, ó, o Senhor está te entregando essa vitória, esse ministério, essa bênção, esse emprego. Está aqui teu casamento restaurado. Está aqui teu filho restaurado. Então, vamos respeitar o processo e o tempo. Eu sei que aqui, cada um está num tempo. Talvez alguns já estão naquele tempo de sair tocando trombetas e dizendo: Jesus fez isso na minha vida. Mas talvez alguns, mesmo já estando vivendo algumas experiências, ainda vão ficar meio que no anonimato. Mas daqui a pouco, Deus vai pinçar você. Entende isso? Deus vai pinçar você e dizer: agora é com você. Agora chegou o teu tempo. Chegou o teu tempo.